você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Esse ano, a gente viu um clima bélico entre Palmeiras e Flamengo, não só dentro de campo, mas também muito fora. Diretoria se alfinetando, nota pra cá, libra pra lá, matéria não sei da onde. Cara, você acha que a imprensa contribuiu muito também pra isso? Sim. Não sou corporativista nesse caso, não. Contribuiu bastante. Eu acho que a gente cresceu vendo algumas coisas sendo feitas por cartolas e a gente condenou por muito tempo. E essas coisas passaram a ser feitas por nós. Não vou ficar citando nome, apontando o dedo, mas eu acho que é ruim. Foi ruim. Tem sido ruim o jeito que alguns assuntos são abordados. E a estratégia de comunicação dos clubes e de alguns jornalistas, o uso da rede social para poder referendar alguma tese ou para poder atacar quem vai contra aquela tese. Eu acho que esse ambiente está bem ruim, em geral. Você vê ele se alongando para 2026 em alguns temas? Ou não? Ah, cara... Ou alguém vai levantar uma bandeirinha branca? Não, eu acho que não. Acho que... Assim, eu não tenho muito como controlar o que os outros fazem, né? Então, assim, claro. o meu propósito é, cara, eu penso o máximo possível em fazer minha parte da melhor maneira possível, sem entrar nessa. Isso é uma das coisas, aliás, que às vezes eu olho e falo, não, tipo, não vou passar para esse... Eu considero errado. Tudo bem, tem gente que gosta, ok, não tem problema. Eu considero que não faz sentido. E eu não sei, eu não acho que vai parar, não. Acho que vai continuar, porque o Tironi fala muito sobre a espanholização, né, do futebol brasileiro. E, cara, se você for parar para olhar, nos últimos 6 meses, rolou também uma espanholização dos debates de imprensa, que, cara, praticamente só Palmeiras e Flamengo os debates. Quase todos. Aí tem momentos específicos, né? Que o Corinthians tem alguma notícia, o São Paulo tem alguma notícia. Só que perto do que era antes, cara, nunca o Palmeiras foi tão falado na imprensa, nunca, desse jeito. E o Flamengo sempre foi, porque sempre foi o time de maior repercussão. E, cara, você vai ver as pautas dos programas assim, vários programas tem lá 1h30 de duração, 1h10 de Palmeiras e Flamengo e 20 minutos do resto, cara. Muitos programas são assim. Então essa espanholização da imprensa também existe. E eu brinco, só falta agora a gente tá que nem na Espanha que tem o Marca e o As, né? Cada um fala de um time, quase que um porta-voz dos caras ali, né? Cara, isso não acontece aqui ainda. Você acha que isso acontece porque você tava falando, virei um youtuber, tem um canal próprio. Você acha que isso, assim, primeiro que a gente tem uma série de movimentos diferentes acontecendo na imprensa, a partir do momento, por exemplo, que os clubes se abrem para influencers, que não são necessariamente jornalistas, e tem um outro tipo de cobertura. E não é criticando os caras têm o jeito de fazer a cobertura Sim. que eles quiserem fazer, mas é diferente de um profissional de imprensa. Só que ao mesmo tempo você vê jornalistas consagrados entendendo que ali tem uma grana a ser explorada, porque esses caras são conhecidos por muitos anos, então por que eles não têm um canal deles? Só que quando eles têm o canal deles diretamente, eles faturam a partir daquela audiência. Uhum. E aquela audiência vai ser geralmente dos torcedores do time que ele torce. Sim. E esses torcedores acabam nessa relação de trabalho, se o cara não for muito correto, virando clientes. Tipo, o cara tinha que reportar ao dono do UOL. Então, o que o dono do UOL cobra? Que o cara seja uma pessoa mais isenta possível, que ele, né? O que o cliente, torcedor final cobra? Que o cara seja mais apaixonado. Sim. E aí, represente ele. Represente ele. Quanto mais ele representar, mais ele vai ter audiência, mais ele vai ter patrocínio, mais dinheiro no bolso. Então, portanto, essa lógica acaba ultrapassando a ética jornalística e se tornando uma lógica absolutamente mercadológica. Você acha que é esse o movimento que aconteceu e que fez parte desse clima bélico de Palmeiras e Flamengo, mas que diz muito mais do que só sobre Palmeiras e Flamengo, diz sobre uma lógica da gente estar se perdendo mesmo como profissionais? Cara, é uma reflexão bem profunda isso, né? Dá pra gente fazer um programa só sobre isso, mas tentando resumir, eu acho que contamina, sim. Você
Nem vou falar pela lógica da monetização, da grana. A questão é que quando você fica num mesmo ambiente por muito tempo, então assim, eu começo a enxergar o mundo daquela forma como se eu ficar, se eu tô toda hora ao vivo com 95% de palmeirense e os caras falando, é a mesma coisa, Twitter, Instagram, é a mesma coisa. Você fica ali, parece que aquele é o mundo. A bolha, né? Então assim, eu acho que isso acaba alterando a forma que a galera discute os temas. Eu não sei se conscientemente está pensando na monetização ou se você acaba sendo levado por isso, mas eu acho que sim afeta você viver muito nessa bolha. E quando você abre um canal, você entra de cabeça na bolha. E essa é sempre uma reflexão que eu faço e que eu fiz por muito tempo antes de decidir se eu abria ou não o canal. E que eu ainda tenho um debate sempre comigo mesmo e com a torcida, com os caras que me assistem lá, porque é algo que eu penso muito sobre, que é o que eu falei. Pô, se eu precisar criticar o Palmeiras, se eu precisar elogiar o Palmeiras, cara, eu não sou representante do Palmeiras. Pra mim, por exemplo, seria muito mais conveniente não falar mal da Leila. Teria muito mais acesso ao Palmeiras. Mas não, cara, minha função não é essa. Né? E quando você faz um canal só pro Palmeiras, o canal, a mídia palestrina, cara, talvez assim, seja melhor pra mídia palestrina pensar, pô, vamos ficar alinhado com a Leila aqui, nem vamos falar de futebol, não importa e tal. Então, assim, tem de tudo. Eu me cobro muito pra isso, pra não entrar nesse mundo e pensar nisso. Eu acho que isso influencia, sim. Se é pensando na grana ou não, confesso que não sei. Não descarto. Mas também não falo que todo mundo pensa nisso. Já rolou de você falar alguma coisa ou soltar alguma matéria, fazer alguma crítica internamente dentro do Palmeiras? Alguém, pô, Danilo, pô, aí não, pô, aí pegou pesado. Pra cacete, mas isso aí... interferir no seu trampo, assim, tipo, fontes, etc, esse tipo de coisa? Não, sim. Assim, mas isso acontece... Isso é difícil de equilibrar, né? Fonte, opinião... Então, isso assim, isso é um desafio novo, dilema do relativamente novo pra mim, né? Porque eu sempre fui repórter e a orientação sempre foi, e todo mundo que sempre meus editores e tal, falava, cara, repórter, relaxa, repórter, reporta. Não dá opinião. Não fala nada na rede social, posta sua matéria, acabou, não dá opinião. E, cara, no começo é difícil a gente... Por que não? Deixa, pô... Todo mundo quer dar opinião, né? É lógico. Mas E aí, pô... Eu sempre reportei e ponto. É muito mais fácil você manter relação com a fonte quando você não opina. Muito mais fácil. Não tem comparação. Porque, cara, naturalmente você vai precisar falar mal ou bem de alguém quando você tá dando opinião que vai ser sua fonte, né? Então acontece, quando a Leila assumiu o Palmeiras, eu tinha uma relação boa com ela. Não era melhores amigos, mas boa assim, cordial, atendia, não diretamente, pela assessoria e tal. Mas com o tempo ela foi me odiando, por exemplo. Eu sempre falo isso. Hoje ela não gosta. Mas porque, cara, ela fica brava, fala que é golpe. Pô, é golpe o que ela tá tentando fazer, né? Manobra, enfim. Porque ela não gostou quando fala que o Paulo Nobre é mais importante que ela pra história do Palmeiras. Pô, minha opinião, vai deixar de falar. Eu já falei isso mais de uma vez, eu acho que a Leila tem essa questão com ego, assim, né? Mas não é só ela, cara. Eu sempre posso contar aqui em Maurício Gagliotti, já me ligou, só que o Gagliotti, porra, totalmente de boa. Pô, você tá me dando porrada. Não, mas assim, não, tal. E beleza, e passa, e é do jogo. O Nobre um pouco mais parecido com a Leila, o Nobre não gostava muito. Mas isso aí acontece desde sempre, de me ligarem, reclamarem. Faz parte do jogo mesmo, não tem muito. Desde que seja verdade, tá tudo certo.